Bem-vinda, Paula Ranova, que prazer te ter nesse espaço de uma entrevista. Muito obrigada por poder estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito, é uma honra sempre conversar com você. Delícia. A gente já esteve em outras ocasiões juntas. Eu estou numa ocasião muito privilegiada de ser sua aprendiz no seu novo método de formação Constelação com o Método Cardinal. E é com muita honra que eu teço algumas perguntas para você, como a gente já conversou, num contexto de uma pesquisa que se chama Mosaic Body Talk. E me parece que está crescendo esse nome, esse título dessa pesquisa, porque o principal motivo da nossa entrevista vai ser conhecer um pouco mais como você criou um espaço complexo, rico, fértil, interdisciplinar do método cardinal. Então, eu gostaria que você realmente começasse se apresentando para as pessoas que não te conhecem. Bom, eu quero agradecer, né, o seu interesse, a sua presença na formação. Você faz parte da primeira turma de consteladores e consteladoras do Método Cardinal. E eu sou a Paula Ranova, eu tenho formação de bacharelado e mestrado na área de ciência política, com foco em natureza humana e filosofia da moral. E o meu doutorado é em sistemas multidisciplinares, né, e sistemas comparados e culturas comparadas, todos na UNB. Eu fui professora universitária na UNB, bom, fui professora universitária antes em faculdades privadas e depois eu passei no concurso da UNB como professora adjunta. Em 2010, eu tinha 31 anos, fiquei 4 anos lá e depois me pedi licença da UNB, fui licenciada para acompanhar a cônjuge nos Estados Unidos. A gente veio para uma jornada em família e aqui eu imaginava que ia continuar minha trajetória acadêmica, mas a minha vida deu uma guinada, porque para o meu autocuidado eu sempre fiz sessões de autocura, cura energética, né? Numa dessas sessões de autocura eu conheci a constelação familiar ainda no Brasil, justamente na época que eu passei na UNB, né? Eu terminei o doutorado e já entrei como professor em 2009, 2010. Fiz a formação de constelações, quis incorporar a teoria, o pensamento de Bert Hellinger dentro da teoria social, fiz alguns trabalhos, apresentei alguns simpósios, e na formação de constelação familiar, para me curar, eu acabei desenvolvendo um sistema multidisciplinar de cura da alma, que se chama Método Cardinal, que tem a constelação familiar como um dos pilares. E quando eu vim aqui para a Flórida, para o meu autocuidado, eu fui fazer um curso de Body Talk Access, né, de Body Talk Access, isso foi em 2014. E nesse momento que eu fui fazer o curso de Body Talk Access, eu já tinha recebido sessões de Body Talk individualmente com profissionais em Brasília. Nunca imaginei que eu fosse me tornar terapeuta Body Talk, né? Quando eu fiz o curso de Access, eu falei para você já isso, né? Informalmente, é como se tivesse caído um raio na minha cabeça, literalmente caiu e falou: eu não vou continuar na carreira acadêmica, eu vou empreender isso. É isso que eu vou fazer aqui, e eu tive todo o apoio do meu marido. O sistema Body Talk me acolheu para fazer o curso de fundamentos, da doutora Janet Calipo se interessou pelo método que eu já estava desenvolvendo no Brasil, que são constelações com cristais, e usando o sistema de chakras também, a sabedoria indígena, né? E todo o meu arcabouço anterior com a filosofia da natureza humana. São 4 pilares no método cardinal: as constelações, a sabedoria indígena, a sabedoria hindu e a filosofia da natureza humana no pensamento ocidental. E o uso de cristais como uma síntese na prática do método cardinal. Então, assim, a teoria do cardinal é gigante, mas as práticas são muito precisas e muito simples, muito cirúrgicas, né, com o uso de cristais. E a doutora Janet Calipo falou: isso aqui tem tudo a ver com o sistema Body Talk, vai se encaixar muito bem com o sistema Body Talk. Eu sempre falo que o cardinal adora andar de mãos dadas com outras modalidades, né, que é um termo do protocolo do Body Talk. E aí ela me convidou para não ir para a Universidade de Miami, onde eu tinha conseguido um pós-doc. Ela falou: não, a gente vai fazer uma pesquisa do seu sistema junto com o protocolo do Body Talk. E aí eu fiz 600 sessões com estudo de caso durante 3 anos. E foi muito impressionante. Assim, o cardinal ele tem uma forma de ser conduzido em grupo com constelações, o método cardinal com cristais, e sessões individuais, que são as geometrias com cristais na maca, que são muito bem acolhidas, né, dentro do protocolo do Body Talk, ou com o Reiki, né, ou com o Theta Healing, que são modalidades que eu também tenho. Eu fui me certificando em outros sistemas, né? Então, atualmente, o Cardinal já formou mais de 200 terapeutas Cardinal que têm esse conhecimento das geometrias do sistema do método Cardinal, e atualmente a gente está fazendo a primeira turma, né, de profissionais de constelações do método Cardinal, depois de 11 anos do método estar no mundo, né, quase 12. Que
Coisa mais linda, Paula. Eu vou tecer minha primeira pergunta a você, mas preciso realmente assim desdobrar elogios, porque na prática terapêutica é muito comum a gente encontrar pessoas que vêm da carreira da psicologia ou da carreira de estudos do comportamento humano, e que se familiarizam ou se simpatizam com as terapias energéticas integrativas e caminham muito bem, né, com esse estudo do corpo, mente, coração, eu e o outro. Mas é muito bonito ver alguém quando vem de uma carreira acadêmica e traz consigo, né? E mostra talvez uma das coisas que eu adoraria que essa pesquisa Mosaico Body Talk pudesse transparecer às pessoas, tem a ver com a minha primeira pergunta, que é uma terapia integrativa corresponsabiliza terapeuta e paciente de trazer tudo de si, né? Tudo está para si, né? Tudo vem a contento, tudo percorre um caminho para. Minha primeira pergunta para você é: você sente que o Body Talk atravessou, abraçou, te direcionou, né? O método cardinal já estava vindo antes, né? Já existia como método. Então, como é que foi esse encontro com outro sistema tão complexo e grande como o Body Talk? Nirvana, foi muito impressionante para mim, porque foi muito inesperado, não foi intencional, não foi consciente, racional da minha parte. A sensação que eu tive é que eu estava sendo levada pelo fluxo da vida. Foi uma coisa de entrega da vida trazer um sistema que acolheu o Cardinal. Então, quando eu vim para cá, o Cardinal foi acolhido pelo sistema Body Talk e também pelo Magnify Healing. Então, eu sempre falo, no Cardinal a gente usa muito o símbolo do arco e da flecha, né? Nós somos a flecha, os nossos pais e os nossos ancestrais são o arco. Então, quando eu vim para a Flórida, eu realmente sinto que o Body Talk e o Magnify Healing foram dois sistemas que foram o pai e a mãe do Cardinal aqui. Eles nutriram, acolheram, deram todo o apoio, todo o suporte. Realmente, eu vejo o Body Talk como o pai do Cardinal. E o Magnify Healing como a mãe, porque eu vejo o Body Talk como um sistema muito espiritual, né? Eu tenho toda essa energia do Vedanta, da cultura védica, né? De realmente materializar, atualizar para o século XXI algo que é milenar no Vedanta, e com elementos muito diferentes também, muito únicos do Body Talk, tem muita originalidade também nesse sistema, mas eu vejo ele bastante assim proativo, bem intelectual no sentido sagrado, né? Mais masculino, do sagrado masculino, e o Magnify Healing eu vejo muito como sagrado feminino, embora o Body Talk também tenha muito essa entrega do coração, enfim. Eu vejo o Body Talk como o pai do cardinal, para usar um termo bem de constelação mesmo, sabe? E é uma Sim. gratidão imensa, assim, eu fiz todos os módulos avançados, eu fiz o Parama, não me certifiquei como terapeuta avançada do Body Talk, eu queria muito ter feito a habilitação para ser instrutora de Body Talk Access, eu devo ter feito organizei uns 8 accesses no meu espaço de cura físico, antes da pandemia, que eu tinha um espaço físico, com a Maina Campos, e mandava todo mundo para fazer curso de Access, mandei para você, que você é instrutora de Sim, Access, né, algumas pessoas sim. no Brasil, Uhum. porque eu sou muito fã do Access, assim, mas a doutora Jenna Calipo falava: Paula, é maravilhoso você amar o Body Talk desse jeito, mas você tem um sistema que, por enquanto, é só você que pode desenvolver. Então, você não pode se distrair do que é você e o Body Talk te apoia. A gente te apoia aqui, né? Então, ela falou isso para mim lá por 2017. O próprio John Valentine falou. Né? Eu falei: John, eu quero que o Body Talk vá morar debaixo do guarda-chuva das Life Sciences e tal. Ele falou: não sei se é esse o destino do seu método, mas você pode saber que a gente está aqui para te apoiar sempre. 2017, eu acho que foi isso, tem uns 5 anos. Deve ter coincidido com a conferência que você proferiu uma palestra, a conferência de Body Talk Internacional, deve ter sido mais ou menos esse tempo, né? Porque foi quando a gente soube, eu acho que de forma mais aberta, né, mais ampla, pelo menos aqui no Brasil, quem teve acesso a essa conferência, e é muito interessante esse abraçar e impulsionar para o mundo, né, que é um pouco esse pai afetuoso que tem uma música do Chico Buarque que eu adoro, cujo verso mamãe, quando é que o papai vai largar minha mão e me deixar entrar no mar? Mais ou menos isso, né? Ou seja, tem uma hora que a gente realmente acredita na mão do pai e se lança, né? Nesse mar de autoria que é esse método, que foi se fortalecendo ao longo dos anos,
É a primeira entrevista que a gente realiza dentro do contexto dessa pesquisa Mosaico Body Talk, com uma abordagem tão autônoma, tão em si e, ao mesmo tempo, tão complexa. Como você vem sentindo essa construção de complexidade e autenticidade? Porque a pergunta aqui tem o objetivo de conhecer e se fazer conhecer para as pessoas que assistirem que um método não se faz só na junção de partes, né? Um sistema é mais do que a soma das suas partes, né? Então, ao se nomear método, ao se nomear sistema, tem algo aí que está se constituindo na complexidade desses 4 pilares que você já se referiu, nas hipóteses que vão se confirmando por intuição e por empirismo. Como é que essa complexidade vai se tornando autenticidade para você ao longo desses anos? Nirvana, a forma mais fácil de eu te responder essa pergunta é que o cardinal tem muitas práticas que são muito simples, muito leves e muito profundas ao mesmo tempo, com o uso de cristais, sabe? Então, existe todo um corpo teórico que sustenta as práticas simples, cirúrgicas do método cardinal. Então, ele começou com a minha medicina pessoal, né? Eu conhecendo outras culturas e usando as forças da natureza, principalmente o hinduísmo e a sabedoria indígena, e os cristais são muito presentes nesses dois corpos culturais, né? E aí eu comecei a perceber, quando o cardinal veio para mim como um sistema, que a minha medicina pessoal, na verdade, não precisava ser só para mim, ela estava funcionando para pessoas que estavam ali na minha formação de constelação primeiro, que foram as primeiras pessoas que tiveram contato, né? E as minhas mestras de constelação falaram: Paula, você está indo além da constelação tradicional, você não está desrespeitando o sistema, e realmente eu sou muito zelosa com isso, né? Até pela minha formação acadêmica, dentro de uma universidade laica, né? A gente tem que respeitar os cânones. Mas eu acrescentei elementos, então eu vejo o desenvolvimento do cardinal se tornando, primeiro, uma síntese muito única de saberes diferentes e de culturas diferentes que têm a mesma, não é a mesma linguagem, mas são princípios muito parecidos de educação da alma, a cultura védica, né? A cultura indígena, a cultura zulu e africana, que a gente fala muito no cardinal também de outras regiões da África que tem essa sabedoria milenar, né? E o próprio pensamento ocidental também, que tem um sistema de uma filosofia da moral própria, de mais de compreensão da natureza humana, eu acho, do que necessariamente de incentiva certas virtudes, né? Pelo menos na minha formação. Mas eu vejo o cardinal se tornando um sistema cada vez mais amplo e, ao mesmo tempo, a gente pode até falar realmente que ele é mais autêntico, porque as práticas com cristais são muito únicas, elas são sínteses de conhecimentos milenares e de conhecimentos recentes da biologia da crença, né? Da neurociência, de todo um conhecimento que já foi xamânico há muito tempo e hoje é chamado de física quântica, de científico, né? Então, eu acho que o cardinal faz uma síntese de vários saberes milenares e atuais com práticas muito simples, mas que têm uma profundidade de consciência, entendeu? Que são as práticas com os cristais, tanto as geometrias dos terapeutas cardinal, quanto a forma de usar os cristais nas constelações. Não é uma forma aleatória de usar os cristais, tem todo um corpo teórico por trás disso, né? E eu estou com 44 anos, comecei com 14, tem 30 anos que essa história está vindo, né? E eu jamais imaginei que eu fosse um dia trabalhar com cura da alma num nível terapêutico. Realmente me surpreende, até hoje, esse momento do raio que caiu na minha cabeça. Eu estava em Miami fazendo um curso de Body Talk Access com a Mayna Campos e foi um divisor de águas na minha vida. Isso é um relato repetido na história, né? Não só das culturas terapêuticas, como das revelações, até mesmo científicas, acadêmicas, filosóficas. Normalmente, a surpresa é o acaso brincando com a gente de verdade, né? Então, o que eu vou te mostrar é algo pá, no meio da cabeça da gente, né? Então, isso é comum na história, isso é bonito, até mesmo de tocar as pessoas que estão assistindo, porque quando você responde que há uma simplicidade nessa geometria e um foco preciso, acho que isso é uma resposta muito preeminente para quem é paciente, cliente, que esteja nos assistindo. Agora, você usou uma palavra também muito bonita na sua resposta, agora, que é essa síntese. Há algo que sustenta teoricamente, que traz sabedoria e ancestralidade à força disso, que respeita os cânones, tanto na dinâmica ocidental do pensamento, como na dinâmica energética desse pensamento mais oriental, mas tem algo que se sintetiza, tem algo que chama
a presença, né, que se materializa, que se efetiva diante de você nesse crescimento em complexidade do sistema. Tem um conceito que você acha que abriga bem as sínteses que você vem construindo, ou conceitos que te interessam, que conseguem... eu estou fazendo um gesto porque a palavra não está vindo. Abraçar, sustentar bem essa síntese da qual você vem sentindo cada vez mais forte? Sim, tem algo que é atemporal, que é onipresente no cardinal, né? O cardinal é dialético, a gente fala de síntese porque tem a tese, a antítese e a síntese, né? Então tem sempre uma tríade, o cardinal ele se sustenta sempre em trindades, né? Então o que que é a essência do método cardinal? Expansão de cura da alma, se necessário. Como? Por expansão de consciência, para quê? Para trazer alegria de viver. Então, a experiência do cardinal, essa síntese que eu falo sempre, ela é a experiência do cardinal de receber uma sessão, de receber uma constelação, de fazer uma meditação do método cardinal, porque tem as meditações do cardinal e foi se desdobrando, né, em várias práticas. Todas elas têm algo em comum, que é o quê? Todos os caminhos do cardinal, ou seja, todas as práticas do método cardinal levam à conexão com o seu eu superior. E aí acontece a cura da alma, a expansão de consciência e a alegria de viver. Então, se fosse para usar uma forma para resumir o que o cardinal traz para a sua vida, né? Conexão com o seu eu superior. Como? Com práticas simples usando forças da natureza, que podem ser as suas mãos, no alinhamento cardinal, por exemplo, mas a maioria das práticas do cardinal é com cristais, pelo menos até agora, né? Mas ele, como um sistema, ele inclui todas as forças da natureza pelo sistema de chakras, né? O chakra raiz com os minerais, o chakra sacral com as plantas, o chakra do plexo solar com os animais, o coração, o cardíaco com a humanidade, né? O laríngeo com o som e a música, que isso é muito presente no cardinal. A música cura muito em todas as sessões do cardinal. A luz e as cores, né? Os cristais têm cores e as cores curam a emoção aqui no terceiro olho. E todas as práticas do cardinal que são a abundância ilimitada, porque a espiritualidade é prática, né? Espiritualidade não é teoria, é ação, é experiência. O que eu chamo de síntese é uma experiência do espírito animando a matéria, bem dialético mesmo, se eu for voltar um pouquinho lá para o meu background da teoria política da filosofia da moral, né? Sim, e essa alegria de viver, esse lugar que deságua naturalmente, né, que é inevitável em alguma medida, não só é uma linguagem muito objetiva para o que a gente chama de cura, porque a gente não é promessa, né, não é desvio, não é... Tem algo que você diz sobre a espiritualidade que é muito interessante, que é também como ela vem se contextualizando nos últimos tempos como algo que também pode devanear um pouco e fugir da sua própria, do seu próprio alinhamento, né? A espiritualidade não precisa ser um devaneio, né? Não precisa ser algo que tira a gente da realidade, ao contrário, é algo que torna a realidade alegre, né? Você pode falar um pouquinho mais de espiritualidade do ponto de vista do cardinal? Sim, é até legal você falar isso, porque como eu vejo essa alegria de viver do cardinal é retornar à pureza da criança interior antes da ferida. Então, é retornar aquela sensação de unidade, de todos somos um, que é o amor e a pureza da criança, antes dela conhecer a dualidade, o conflito, a dor, né? Então, eu vejo essa leveza do cardinal, acho que uma palavra muito chave do cardinal é uma sensação de leveza. Eu falo, é a sensação de espada alma depois das sessões, depois das meditações, né? É uma intenção minha, porque é o que eu senti, então, gente, é o que eu senti, vocês vão sentir também, e realmente as pessoas falam isso. Mas a espiritualidade para o cardinal é muito simples, ela é prática e ela é o que uma criança sente quando ela está em unidade com Deus, com as pessoas ao seu redor, uma criança olhando para um pai, para uma mãe, em uma situação de amor, para um irmão. É aquela pureza da criança. A alegria de viver é se celebrar da vida, que é uma coisa que os cristais trazem. Eu sempre falo assim, olha, do jeito que como que o cardinal vê os cristais, eles são seres da natureza, com geometria interna específica, com cores específicas, que trazem a verdade à tona de forma muito objetiva. Eles são transmissores de informação. Para quê? Para a gente liberar o que traz sofrimento, para a gente poder curtir a vida. Porque, de verdade, no cardinal a gente tem muito essa ideia, né? O mindset cardinal que a gente sempre ensina nos cursos para terapeuta cardinal e para consteladores do método cardinal agora também.
a gente nasceu por dois motivos, para expandir a consciência e para ser feliz. Então, se a gente é feliz sem expandir a consciência, essa felicidade aí está meio superficial, porque espiritualidade é o autoconhecimento, a autotransformação de traços nossos que não trazem essa alegria de viver, né? E todo mundo precisa se transformar de alguma forma. Mas espiritualidade eu vejo como autoconhecimento, autotransformação para alegria de viver. Espiritualidade, no fundo, é o quê? Expansão de consciência e alegria de viver, sabe? Não é uma alegria de viver infantil, porque a gente vê muita gente na espiritualidade usando a espiritualidade como fuga de dor emocional. Aí fica aí com deslumbramento de pensamento mágico, varinha de condão, e aí a gente vê que tem um dano de alma que não está sendo olhado, e aí no meu livro, o primeiro livro do Cardinal, Suas Conexões Cardinais, eu falo isso, tem um capítulo só sobre isso, que é o escapismo espiritual, né? E esse escapismo espiritual pode ser muito ardiloso às vezes, porque ele pode ser extremamente intelectual. A pessoa está ali no terceiro olho, conhece todas as teorias, mas não adianta só ouvir teoria e conhecer todas as escrituras espirituais se a gente não pratica a virtude. Porque teoria só serve como caminho para a prática. E eu tô te falando porque a minha área de conhecimento era filosofia política e teoria política e filosofia da moral, mas isso tem que ser aplicado, entendeu? Porque senão qual é a utilidade da teoria, né? Filosofia precisa ser aplicada. O Dr. John fala isso no livro dele até. O Body Talk é filosofia aplicada, né? Porque tem todo esse arcabouço do Vedanta, principalmente, por trás de todo o protocolo, né? E acho que achamos uma das respostas juntas aqui, né? Juntas no sentido de que agora essa pergunta se responde, que é a base sobre a qual se repousa dois sistemas tão complexos como o Body Talk, como o método cardinal e todas as suas aplicações, expansões, é uma teoria sustentada, não tem muito como... eu vou usar uma outra metáfora para isso, Paula, me permita, e veja o que você acha disso, que tem um momento da nossa formação recente, que você fez uma frase que não me sai da cabeça, você disse, dando uma devolutiva terapêutica de um determinado momento, você disse, mas entender é curar. Uhum. Então, em algum lugar, a filosofia que sustenta o método cardinal, em algum lugar terapêutico, onde o entendimento, seja ele o mais verbal possível, ou seja ele o tão sentido possível, tão vivenciado nas células, na alma, no ar possível do corpo, cura. É isso mesmo, é isso que o método cardinal traz como complexidade e como caminho, esse entendimento? Livana, eu acho que entender e expandir a consciência é parte da cura. Mas eu percebo a cura real, eu sempre falo com os indígenas que falam, né? Entender também é curar, sim. Expansão de consciência é a cura. A cura da alma vem quando a gente entende algo. O sentir é curar, porque o sentir vai dissolver o bloqueio. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Então, entender. E aí, você sentindo, você está entendendo. Sim. Aí eu vejo uma síntese, né, do entender com o sentir, sabe? Sim. Mas eu acredito que sim, no fundo, o hinduísmo diria que sim, né? Quando a gente expande a consciência, a gente cura a alma. Quando a gente entende o que é o ponto, joga a luz num ponto cego, você cura. Porque o que está trazendo um desequilíbrio, que está levando a uma doença, que está levando a um sintoma, que está levando a um desalinhamento, que é o termo que a gente usa muito no cardinal, é uma ignorância, um ponto cego, algo que a gente não está enxergando, que a gente não está entendendo, e na hora que a gente entende, a gente cura. Mas para entender, a gente precisa querer, né? E eu sempre falo, não adianta querer achar que você vai mudar a sua vida se você não se transformar. A sua vida não se transforma se você não se transforma, né? E aí as pessoas têm graus diferentes de disposição para isso. Mas eu acredito que sim, que entender é curar, porque sentir é curar, e que o entender vem com o sentir. Lindo, 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 lindo. Eu deixaria isso em eco por algum tempo para que as pessoas que estejam assistindo possam se curar ao ouvir, né? Porque se a beleza desse sistema é o quão, sim, sustentado filosoficamente ele está, o quão autêntico ele brilha e o quanto ele abre caminho para o sentir, né? Porque o sentir é um aprendizado, né, Paula? Não vem só por estalar de dedos, não vem só por
por um impulso, ele é um aprendizado, como você disse agora, há de se ter uma disponibilidade insistente, persistente, né? Minha última pergunta, você queria tecer um comentário sobre? Eu só acho assim, eu concordo com você, eu acho que é um aprendizado, é um processo de dissolver bloqueios que a gente criou para não sentir, né? Sentir era doloroso demais e a nossa conclusão de criança interior é, se eu sentir isso, até o final eu vou morrer. Então deixa eu bloquear o sentimento para eu poder sobreviver. E aí quando a gente se dispõe a ir dissolvendo essas defesas, aí sim é um caminho, aí sim é um processo, né? Esse aprendizado que você está falando, eu concordo sim. É um coração terapêutico aí do sistema, essa sua fala muito bonita. Eu preciso, olha, quem quiser pode dar um re-out agora, se escutar o último minuto algumas vezes, que ele ecoa, né? O escutar ecoa. Minha última pergunta para você é: para onde você está vendo o método cardinal aí? O que sua intuição te conduz? Você está na primeira formação dos consteladores do método cardinal, você tem livros publicados, você tem várias práticas sistêmicas, né, que vão se somando a esse grande método. Como você está vendo esse método se tornar adulto? É interessante você falar isso, usar essa palavra adulto, porque eu já sei que o próximo desdobramento do cardinal vai ser a cura da criança interior de uma forma mais profunda, que é uma pesquisa que eu tenho realizado muito com a minha própria experiência. A capa do primeiro livro é a prática da criança interior. O próximo livro do cardinal vai ter a ver com as feridas da criança interior. Então, o cardinal se tornando adulto está vindo com um aprofundamento na cura da criança que ferida trouxe uma identidade desalinhada que traz sofrimento para a vida adulta. Então, eu vejo o cardinal crescendo e se desenvolvendo nos próximos desdobramentos, né, no futuro próximo, no médio prazo, aprofundando essa questão de resgatar a criança alegre antes da ferida, porque os recursos estão dentro da gente. A gente está vibrando na criança ferida, ou a gente pode voltar para a criança inocente, né? Antes dela sentir essa dualidade, essa dor, para trazer leveza e alegria de viver. Eu vejo o cardinal afirmando muito isso, assim, essa capacidade de voltar a brincar, de voltar a ver a vida de uma forma colorida, de uma forma leve, sabe? Essa leveza, essa sensação de espada à alma, de autopermissão para curtir a vida, né? De curar a alma com essa finalidade, olhando muito para a cura da criança. Eu vejo isso, assim. E a cura da criança também tem a ver com desenvolver uma maturidade emocional, né? Então, eu vejo muito nesse caminho, assim, essa trajetória que eu estou vendo no médio prazo para o Cardinal. E só uma coisa que eu acho importante falar também, ele nasceu, quando ele veio para mim, ele não tinha um nome ainda, eu chamava de método Anahata, que é o nome sânscrito do chakra cardíaco. Mas quando eu conheci meu marido numa constelação, ele falou, ele é piloto, né, de formação, e ele falou, isso aqui são os pontos cardeais, isso aqui, esse método chama método cardinal. Eu falei, beleza, porque cardinal, cardíaco, que é a orientação, né? O seu caminho sagrado, a sua flecha indo certa para o seu nó do norte, para a sua estrela brilhar. Que é o quê? O coração, é o sentir no amor maduro, não é o sentir visceral do amor cego, como a gente fala tanto na constelação, né? Muito bonito, muito bonito. Eu convido as pessoas a visitarem, né, o seu canal no YouTube, que tem vídeos de todas essas expressões, caso alguém tenha aqui se vislumbrado com a quantidade de conceitos e termos de tantas abordagens que você vem. Por favor, assistam os vídeos, são muito didáticos, né, Paula? Acho que você tem um cuidado em transmitir a informação de forma muito precisa. Muito obrigada por essa entrevista. Eu, como muitos colegas e muitos pacientes, certamente iremos continuar acompanhando você nesse caminho, nos abrilhantando com essas orientações dessas estrelas que vão brilhando para a gente se conhecer, porque é isso que é a promessa mesmo, a gente ser feliz. Obrigada por essa entrevista. Queria saber se você quer comentar alguma coisa para a gente fechar a entrevista. Eu quero te agradecer muito, uma honra sempre, vou ficar muito feliz da gente poder conversar. Quero te parabenizar pela sua iniciativa. Eu acredito realmente que a pluralidade existe para a gente andar de mãos dadas. Eu acho lindo o nome dessa pesquisa, né? Mosaico, onde todos têm um lugar, onde todos pertencem, cada um brilha com a sua cor, com a sua luz, com a sua ideia, né? Com a sua alma. Então, o comentário que eu quero fazer é esse: parabéns e muita gratidão sempre pelo sistema Body Talk, que é um presente que a humanidade recebeu, e honrando todas as pessoas que têm essa formação e que trazem esse sistema para o mundo, porque realmente é
é um divisor de águas na vida de todas as pessoas quando recebem uma sessão de Body Talk. Eu sou extremamente grata e muito fã, sempre. Bom, gente, pega isso e coloca no coração. Muito obrigada, Paula, por essa entrevista. Eu que agradeço. Um beijo enorme. Outro.